Se você tem restrição alimentar e sente que precisa controlar absolutamente tudo para não passar mal, esse vídeo é para você. Aqui é um espaço seguro para você aprender a construir segurança alimentar sem virar refém do medo. Do medo. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi Colombo, nutricionista, e eu sou intolerante à lactose e possuo sensibilidade ao glúten não celíaca. No vídeo de hoje, você vai entender qual a diferença entre o controle absoluto e segurança estruturada na restrição alimentar. Eu vou começar esse vídeo com uma afirmação que pode te incomodar. Talvez você não sofra pela lactose. Talvez você não sofra pelo glúten. Talvez você não sofra pela restrição em si. Talvez você esteja sofrendo porque acredita que precisa ter controle absoluto de tudo que você come para se sentir seguro. E antes que você pense que eu estou minimizando o seu problema, deixe eu organizar isso melhor. Quando alguém descobre uma intolerância alimentar, a primeira reação é o medo. É o medo de passar mal, é o medo de errar, medo de confiar, medo de depender dos outros, medo de perder peso, medo de perder saúde, medo de perder a vida social. O medo, ele é sim legítimo. O problema começa quando esse medo vira a base da sua estratégia. Porque você começa a construir sua rotina inteira em cima de uma lógica de prevenção absoluta. Ou seja, você não quer reduzir o risco, você quer zerar o risco. E é exatamente aqui que mora o conflito. Porque zerar risco na alimentação é simplesmente impossível. Você pode reduzir, minimizar, organizar, aprender e a manejar, mas controle absoluto, isso sinceramente não existe. E quando você tenta viver como se existisse, você começa a entrar em uma hipervigilância alimentar. Você já percebeu como sua mente funciona hoje? Você entra em um restaurante e a primeira coisa que você faz não é olhar o cardápio, é procurar ameaça. Você não lê ingredientes, você caça erros. Você não come, você avalia o risco. Isso é fisiológico. Quando o cérebro percebe perigo constante, ele ativa o eixo do estresse. O cortisol sobe, o sistema digestivo altera a motilidade, a sensibilidade intestinal aumenta. Ou seja, quanto mais você entra em um estado de alerta, mais o seu corpo responde como se estivesse em ataque. E é exatamente aí que acontece uma coisa crucial. Você começa a interpretar qualquer sintoma como prova de que você precisa de ainda mais controle. Um leve estufamento vira um eu errei. Uma dorzinha vira eu falhei. Um desconforto vira eu nunca posso relaxar. Você percebe o ciclo? Medo, controle rígido, tensão, sintoma, mais medo e mais controle. Isso não é sobre lactose. Isso é sobre relação com segurança. E eu estou falando isso porque eu já estive exatamente neste lugar. Quando eu descobri minhas restrições, eu achei que eu precisava virar perfeito. Eu acreditava que se eu aprendesse tudo e se eu estudasse fisiologia, se eu entendesse cada reação, eu finalmente ficaria tranquila. Mas o que eu estava fazendo sem perceber era tentar comprar segurança através do controle. Eu virei a pessoa que dizia não para tudo, a pessoa que tinha medo de confiar, a pessoa que sentia culpada quando sentia qualquer sintoma. E sabe qual é o paradoxo? Eu já era estudante de nutrição. Eu tinha conhecimento, mas ainda não tinha reconstruído a minha segurança. Porque segurança não nasce do corte, ela nasce da compreensão com a estrutura. E talvez você esteja tentando resolver emocionalmente algo que precisa de estrutura técnica, ou tentando resolver tecnicamente algo que precisa de reconstrução emocional. E quando você acredita que precisa controlar absolutamente tudo, você continua vivendo nesse estado de alerta. Agora eu quero te fazer uma pergunta honesta. Se controle absoluto funcionasse mesmo, você já não estaria em paz? Porque você já tentou, você já cortou,
Você já restringiu, já evitou, já levou a sua própria comida para os locais. Você já pesquisou rótulos, já evitou eventos, já explicou sua condição 1000 vezes e mesmo assim você continua com medo. Talvez o problema não seja a falta de controle. Talvez seja a falta de um sistema estruturado que reconstrua sua segurança. E é sobre isso que a gente precisa conversar hoje. Agora eu quero aprofundar uma coisa importante. Quando você acredita que precisa fazer o controle absoluto, o que você está tentando fazer na prática? Você está tentando eliminar o risco. Só que existe uma diferença enorme entre reduzir risco e tentar anular o risco. Reduzir o risco é estratégia e anular o risco é uma ilusão. E quando você entra na lógica de anulação, você começa a criar um sistema de rigidez. E rigidez não é sinônimo de segurança. Deixa eu te explicar isso fisiologicamente. Quando você vive em hipervigilância alimentar, seu sistema nervoso simpático ele fica constantemente ativado. Isso significa um aumento do cortisol e alteração na motilidade intestinal, além do aumento da percepção de dor e uma maior sensibilidade visceral. Ou seja, seu intestino começa a reagir mais. Não necessariamente porque houve uma contaminação, mas porque você está em alerta, e isso é extremamente comum em pessoas com intolerância alimentar. Você começa a associar qualquer sintoma ao alimento, quando muitas das vezes o gatilho principal é o estado de tensão. Isso não invalida a intolerância, mas explica o aumento da sensibilidade. Quanto mais você vive em alerta, mais o seu corpo aprende a reagir. Agora deixa eu te trazer para a prática. Você já percebeu que às vezes come exatamente a mesma coisa, mas um dia passa mal e no outro não? Você já se perguntou por que isso acontece? A tolerância não depende apenas do alimento. Ela depende do contexto fisiológico. O nível de estresse, qualidade do sono, carga emocional, quantidade ingerida, combinação alimentar, estado da microbiota e uma expectativa de reação. Sim, expectativa também influencia. Existe algo chamado efeito nocebo. Quando você espera que algo te faça mal, a chance de você perceber sintoma aumenta. O cérebro, ele conversa com o intestino o tempo todo. E quando você entra em uma refeição já esperando o desastre, o seu corpo já entra em um estado defensivo. Agora, presta atenção nessa parte porque ela é crucial. Se você transforma a comida em ameaça constante, seu cérebro registra comida como risco. E risco ativa a proteção. Proteção ativa a tensão. E tensão altera a digestão. E digestão alterada aumenta o desconforto. E adivinha? O desconforto reforça o medo. Você percebeu? Isso é um ciclo de retroalimentação. E quando você tenta resolver isso aumentando o controle, você só reforça este mesmo circuito. Você acha que precisa ser mais rígida, mais restritiva, mais cuidadosa, mais controladora. Mas talvez o que você precise não seja mais rigidez. Talvez você precise de previsibilidade estruturada. E isso é diferente de rigidez. Porque rigidez é eu nunca posso errar. E estrutura é eu sei o que fazer quando algo sai do previsto. Percebe a diferença? Uma vive na ansiedade e a outra vive na competência. E o seu problema hoje pode não ser falta de informação, pode ser falta deste sistema. Porque informação isolada gera paranoia, sistema gera segurança. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta desconfortável. Você está tentando aprender mais sobre intolerância ou está tentando se sentir mais seguro? Porque são coisas totalmente diferentes. Você pode acumular conhecimento e continuar inseguro. Eu sei disso porque eu fiz exatamente isso.
Eu sabia explicar a enzima lactase, sabia explicar fermentação, sabia explicar food maps, sabia explicar fisiologia, mas eu ainda sentia medo. Porque conhecimento técnico não substitui a reconstrução da confiança. E talvez você esteja tentando resolver insegurança emocional com mais restrição técnica. E olha, isso não fecha a conta. Agora eu vou abrir uma lacuna um pouco importante aqui para você. Se controle absoluto não funciona, se rigidez aumenta a tensão, se hipervigilância aumenta o sintoma, então o que gera segurança de verdade? Existe uma forma estruturada de reconstruir previsibilidade, aumentar a tolerância, reduzir o medo e parar de viver em estado de alerta constante. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa entender outra coisa fundamental. Por que algumas pessoas melhoram depois do diagnóstico e outras pioram? Por que algumas pessoas emagrecem de forma descontrolada e por que algumas outras desenvolvem mais sintomas? Pois é, se a intolerância foi identificada e o alimento foi retirado, não era para melhorar automaticamente? Na teoria, com certeza, mas na prática não é tão simples assim. Primeiro ponto importante. Quando você descobre uma intolerância, você não retira só o alimento. Você muda o seu comportamento inteiro. E muitas das vezes você muda de forma desorganizada. Vamos falar sobre este questionamento do emagrecimento. Existem 3 motivos principais para a perda de peso após o diagnóstico. A primeira é a redução calórica involuntária. Ou seja, a pessoa corta alimentos que faziam parte da base energética da rotina, como, por exemplo, pão, massas, laticínios, preparações práticas. Essa pessoa não substitui corretamente, apenas retira. E muitas das vezes começa a ter medo de compensar, então passa a comer menos. Um segundo ponto é a restrição excessiva por insegurança. A pessoa corta não só o alimento, mas corta tudo que se parece com risco. Por exemplo, descobre intolerância à lactose, corta todos os derivados, depois corta alimentos industrializados, depois corta refeições fora de casa, depois começa a reduzir a variedade alimentar do prato. Isso reduz aporte calórico e reduz diversidade alimentar. Uma terceira alteração é da microbiota intestinal. Mudanças bruscas na dieta alteram a composição bacteriana do intestino. Isso pode alterar a absorção alimentar, pode alterar a motilidade intestinal, ou seja, não é só tirar o glúten, lactose, etc. É uma reorganização metabólica. Você não tirou só o alimento, mas você mudou seu metabolismo inteiro. Agora vamos falar sobre a piora de sintomas? Isso é ainda o mais interessante. Muita gente relata que depois que descobri fiquei mais sensível. Isso acontece por alguns mecanismos. Primeiro, aumento da percepção corporal. Antes do diagnóstico, você sentia desconforto, mas não monitorava tanto. Depois do diagnóstico, você começa a escanear mais o seu corpo. Você presta atenção em literalmente tudo. E quando você aumenta a atenção, você aumenta a percepção. Um outro ponto, redução da tolerância por exclusão total. Então, quando você exclui completamente um alimento por longos períodos, no caso da intolerância à lactose, a enzima pode reduzir ainda mais essa produção. A microbiota pode perder a diversidade relacionada àquele substrato e pode diminuir sim a sua tolerância. Um outro ponto é a ansiedade antecipatória. Você já entra na refeição esperando alguma reação, e é aí que qualquer desconforto vira confirmação. Existe uma diferença enorme entre doença celíaca e intolerância não celíaca. Na doença celíaca, existe um processo autoimune e a exclusão precisa ser rigorosa. A contaminação cruzada
importa consideravelmente. Mas na sensibilidade ou mesmo em intolerância à lactose, o manejo ele é completamente diferente. O problema é que muita gente aplica o protocolo de doença celíaca para qualquer desconforto gastrointestinal. E isso gera uma restrição totalmente desnecessária. E essa restrição desnecessária gera um empobrecimento alimentar. E esse empobrecimento gera uma menor ingestão proteica, menor ingestão de fibras, menor variedade de micronutrientes. Ou seja, você tem um maior risco de deficiência e uma maior fragilidade metabólica. Então a pessoa ela pode tentar proteger o corpo, mas acaba enfraquecendo. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Restringir sem estratégia pode enfraquecer o seu corpo, mesmo você querendo proteger ele. Agora vamos falar um pouco do metabolismo? Quando você reduz a ingestão calórica sem perceber, o corpo se adapta. Ele reduz o gasto energético, altera a sinalização de fome e saciedade e pode alterar até sua tireoide em alguns casos mais prolongados. E aí você começa a viver com menos energia, mais fadiga, mais sensibilidade, mais ansiedade alimentar. Você acha que isso é a intolerância piorando, mas às vezes é seu corpo respondendo a essa restrição mal estruturada. Percebe como é mais complexo do que tirar a lactose? Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Você organizou sua alimentação depois do diagnóstico ou você só removeu coisas? Porque remover alimentos não é um plano, é remover só a reação. O plano exige estrutura. E talvez o que esteja faltando na sua jornada não seja mais exclusão, mas sim uma reorganização estratégica. E é aqui que quase ninguém te orienta. Te mandam cortar, te mandam evitar, ter mais cuidado, mas não te ensinam a reconstruir. E quando você não reconstrói, você vive em um estado de fragilidade. Agora presta atenção. Se o diagnóstico veio e você emagreceu, ou ficou mais sensível, ou até mesmo desenvolveu novos sintomas, isso não significa que seu corpo está contra você. Isso significa que a estratégia ela foi incompleta. E existe uma diferença enorme entre eu tenho intolerância e eu sei manejar minha intolerância. Percebe? Essa segunda, de eu sei manejar minha intolerância, é a parte que você aprende. Você não nasce com um exame. E talvez ninguém tenha te ensinado ainda. Agora eu preciso falar sobre algo que pode ser um pouco desconfortável. Muita gente não piora por causa da intolerância. Piora por causa do manejo errado. E isso não é culpa sua, é uma falta de orientação. Vamos falar dos erros mais comuns que eu ando percebendo e que eu também fiz comigo. A primeira é uma suplementação aleatória. Ou seja, a pessoa sente o desconforto. Alguém indica o probiótico. E aí depois entra uma enzima, uma glutamina, um magnésio, um chá, um fitoterápico, mas ninguém avaliou qual é o padrão intestinal, se existe constipação, diarreia, como está a ingestão de fibras, como está o padrão alimentar, o sono, o estresse. O suplemento ele não corrige essa desorganização, ele potencializa uma estratégia bem feita. E quando você usa suplemento como tentativa de apagar incêndio, você cria uma dependência psicológica. Começa a acreditar que só funciona se tiver em cápsula. O suplemento, ele não substitui uma estratégia. Ele sim potencializa algo que já está estruturado. Um segundo erro é a dieta Low Food Map eterna. Uma dieta Low Food Map, ela é criada como um protocolo temporário. Ela tem uma fase de exclusão, ela tem uma fase de reintrodução e tem uma fase de personalização. Mas o que muita gente faz? Fica eternamente nessa exclusão.
E o que acontece quando você mantém uma exclusão prolongada? Exatamente. A redução da diversidade da microbiota intestinal. A redução de bactérias boas no seu intestino. Tem uma redução do substrato fermentável e um empobrecimento alimentar. Ou seja, você melhora o sintoma no curto prazo, mas pode fragilizar esse ecossistema intestinal no longo prazo. E aí que você começa a ficar mais sensível a tudo. E não porque você piorou, mas porque você ficou menos adaptado. Um terceiro erro é o uso incorreto da enzima lactase. A lactase é uma enzima digestiva. Ela ajuda na digestão da lactose. Ela não cura a intolerância. Ela não aumenta a produção natural permanente. Ela não substitui um ajuste alimentar. Muita gente usa uma dose insuficiente em horário errado para alimentos que não têm lactose relevante, ou usa uma desculpa para exagerar. E quando passa mal, acha que a intolerância piorou. E não. Na verdade, foi um manejo de forma incorreta. A enzima é uma ferramenta, não é uma licença irrestrita. Ela não é uma permissão para você perder o critério. Quarto erro é a medicalização excessiva. Ou seja, você tem um desconforto, entra o remédio. Tem azia, entra outro remédio. Tem um inchaço, entra remédio. Tem uma dor, entra remédio. Sem reorganizar a sua alimentação. Sem avaliar o seu padrão alimentar. Sem estruturar uma rotina. Isso mascara um sintoma. Ele não resolve a causa. E se uso prolongado de antiácidos, por exemplo, pode alterar a acidez gástrica e impactar na sua digestão de proteínas. Pode impactar na absorção de micronutrientes como B12, ferro e magnésio. Ou seja, você começa tratando o sintoma leve, mas pode criar uma desregulação maior. Agora eu preciso que você preste atenção nessa parte. Nenhum desses erros acontece porque você é irresponsável. Eles acontecem porque você está tentando, de forma desesperada, se sentir melhor. E quando você quer um alívio, qualquer promessa vira esperança. Mas manejo de intolerância não é sobre alívio imediato. É sobre uma construção de estabilidade. E estabilidade existe sequência lógica. Primeiro você estrutura o alimento. Depois você tem o ajuste da sua intolerância. Depois tem o suporte específico. E aí você tem o refinamento de tudo, e não o contrário. E quando você continuar tentando resolver desconforto com soluções pontuais, você vai viver de ciclos. Melhora, piora, corta mais, testa mais. Aí você fica mais sensível, mais inseguro, e isso vai reforçando sua crença de que seu corpo é frágil. Mas talvez seu corpo não seja frágil. Talvez ele só esteja desorganizado. E desorganização se corrige com método, não com uma tentativa de erro infinita. Agora eu vou te abrir uma pergunta. Se o problema não é só o alimento, se o problema não é só o diagnóstico, se o problema muitas das vezes é o manejo, então o que realmente constrói a segurança? O que realmente aumenta a previsibilidade? E é isso que a gente precisa organizar agora. Agora eu quero que você preste muita atenção. Existe uma diferença enorme entre viver com restrição e dominar a restrição. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Viver com restrição é quando a intolerância define suas decisões. Você acorda pensando no que evitar. Você sai pensando no que pode dar errado. Você entra em um restaurante já tenso, você aceita um convite já calculando o risco. Você come analisando sua reação e você termina a refeição esperando algum sintoma. A restrição, ela começa a ocupar um espaço mental, vira protagonista e você adapta a sua vida em função dela. Agora, deixa eu te mostrar o outro lado do cenário.
Dominar a restrição não significa ignorar, não significa negligenciar e nem comer de qualquer jeito. Significa entender seu corpo a ponto de não viver em estado de alerta. Significa saber qual é o seu nível real de tolerância, qual é o risco mais alto, o risco mais baixo, o que é manejável, o que realmente precisa de uma exclusão rigorosa, o que realmente você precisa de ajuste, o que é só medo. Ou seja, dominar é ter critério. E critério reduz essa ansiedade. Quando você domina, você não vive em paranoia, você vive em uma previsibilidade. Você não pensa, será que eu vou passar mal? Você pensa, eu sei como meu corpo funciona. Percebe a diferença da energia? Uma posição de fragilidade e a outra é competência. E talvez hoje você esteja confundindo a restrição com limitação permanente. Mas restrição alimentar não é sentença. É uma condição fisiológica que precisa de manejo. E manejo se aprende. Ninguém nasce sabendo controlar, entender, manejar sua intolerância. Você recebe o diagnóstico, mas não recebe um manual. E sem manual você tenta sobreviver. Você testa, corta, evita, erra, culpa, recomeça. Isso é viver com restrição. Dominar a restrição é totalmente diferente. É quando você entende que sintoma não é fracasso, ajuste não é retrocesso e uma reação não significa catástrofe. Segurança não exige perfeição. Você não precisa de controle absoluto. Você precisa de previsibilidade estruturada. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com a comida. Agora, eu vou fazer um questionamento para você. Se nada mudar na sua estratégia atual, como você vai estar daqui a 2 anos? Ainda evitando eventos? Ainda com medo? Ainda testando suplementos? Ainda vivendo em hipervigilância? Ou você quer um cenário onde você sai para comer e sabe avaliar o risco? Onde você entende o seu limite? Você sabe usar a ferramenta quando precisa? E você não se culpa por ajustes? E você também não transforma cada sintoma em ameaça? Isso não é sobre comer tudo, é sobre parar de viver com medo de comer. E isso exige mais do que uma lista de alimentos proibidos. Exige método, sequência, reconstrução. E existe uma forma estruturada de fazer isso. Uma forma que não é baseada em terrorismo alimentar e nem em rigidez eterna. Muito menos em cortar um alimento para sempre, mas sim baseado em organização metabólica, reestruturação alimentar, ajuste de tolerância, construção de previsibilidade, reconstrução da sua confiança. E talvez ninguém tenha te mostrado isso ainda, porque o mercado ensina a cortar o alimento, mas quase ninguém ensina a reconstruir. E enquanto você continuar apenas evitando o alimento, você vai continuar vivendo com restrição. Quando você aprende a manejar, você começa a dominar. E quando você domina, a restrição deixa de ser o centro da sua vida. Ela vira só um detalhe administrável. E é isso que eu acredito que seja liberdade alimentar dentro da realidade fisiológica. Não é ausência de condição, é ausência de medo constante. E se você chegou até aqui, talvez você já esteja pronto para sair da fase de sobrevivência e entrar na fase de estrutura. Nos próximos conteúdos, eu vou aprofundar exatamente como essa reconstrução acontece, porque segurança não nasce do corte, ela nasce de um método, e eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de curtir, de comentar, de apertar no botão de se inscrever. Muito obrigada! Um beijo da Gabi. Tchau!